Item 2, projeto de lei do Senado, número 368, de 2012, ele é não terminativo, de autoria da senadora Ana Amélia, que altera a lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor sobre as áreas de preservação permanente em áreas urbanas. Não foram oferecidas emendas perante a CCJ no prazo regimental. A matéria foi apreciada pela CCJ, tendo sido aprovada, parecer favorável com a emenda número 1 daquela comissão. Com a palavra o relator, aqui, senador Acirgo Gás, para proferir o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. A proposição acrescenta 2 parágrafos, 9º e 10º, ao artigo 4º da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como Novo Código Florestal. Norma que fixa os critérios para a delimitação de APPs, tanto em zonas rurais quanto em áreas urbanas. O parágrafo 9º estabelece que, em áreas urbanas, entendidas como aquelas compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, os trechos destinados à faixa de passagem de inundação de qualquer curso d'água natural terão sua largura determinada pelos respectivos planos diretores e leis de uso do solo. Ouvidos os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente e respeitado no que couber o plano de defesa civil. O parágrafo 10º, por sua vez, estabelece mais genericamente a exigência de observância dos planos diretores e leis municipais de uso do solo nos casos de áreas urbanas e regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, respeitados também no que couber os respectivos planos de defesa civil. A justificação do projeto ressalta que o novo Código Florestal, ao atualizar as regras para a proteção da vegetação nativa em APPs, localizadas em zonas rurais ou urbanas, deixou de considerar as características próprias de cada uma dessas situações. Para a autora do projeto, nas zonas urbanas, em muitas circunstâncias, a metragem de APP hídrica exigida conflita com as peculiaridades dos municípios e o cumprimento do mandamento legal imporia graves dificuldades para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes. Considera a autora, ademais, que, exatamente por conta desses conflitos e das diferentes interpretações jurídicas que eram dadas à idêntica redação presente no artigo do Código Florestal, o Ministério Público vem ajuizando inúmeras ações contra diversas prefeituras brasileiras. Por essas razões, considera necessária medida legislativa para possibilitar aos municípios terem a largura das faixas das áreas marginais do corpo d'água, definida nos planos diretores e nas leis locais de uso e ocupação do solo, ouvindo os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente e também respeitados os planos de defesa civil. Na fase preliminar da tramitação, não foram oferecidas emendas ao projeto, que foi distribuído nas comissões de Constituição e Justiça e Cidadania e a Agricultura e a Reforma Agrária, e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, cabendo a última decisão determinativa. Na CCJ, aprovou-se por maioria o relatório do senador Armando Monteiro, favorável à proposição. A análise, nos termos do artigo 104b do Regimento Interno, compete à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária opinar sobre matéria relativamente aos aspectos concernentes à política fundiária. Como atestou a CCJ, o projeto não apresenta óbice à natureza constitucional, jurídica ou regimental. No que concerne ao mérito, importa notar de inciso que dispositivos de conteúdo análogo do
ao PLS número 368/2012, aos parágrafos 7º e 8º do artigo 4º da Lei 12.651/2012, foram vetados por ocasião da sanção do novo Código Florestal. Adiante, embora contassem com algumas diferenças do texto original da MPV número 571/2012, destinada a alterar o Código Florestal brasileiro, recém-editado, não foram mantidos no corpo da Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012, que resultou na conversão da MPV. As mencionadas diferenças concentram-se no fato de que o texto original da MPV estabelecia que a definição pelos municípios das faixas marginais a corpos hídricos e outras categorias de APP em áreas urbanas deveria ocorrer sem prejuízo do estabelecido nos incisos do caput do artigo 4º da Lei nº 12.651/2012, ou seja, mantidas as faixas marginais mínimas fixadas no Código Florestal. O projeto agora em pauta, a seu turno, deixa de estabelecer essa obrigação e determina, outro sim, que sejam observados os planos de defesa civil. Embora a matéria envolva compreensível grau de polêmica, é preciso reconhecer o fato de que, consideradas as funcionalidades específicas das áreas urbanas, os afastamentos mínimos requeridos pelo novo Código Florestal em relação aos corpos hídricos podem se mostrar excessivos. Nesse sentido, parecem-nos adequados as observações da CCJ quanto ao mérito assim expressas. 1. Quando se trata das APPs em áreas urbanas, é imprescindível disciplinar o uso do solo de forma a atender os aspectos sociais e econômicos de ordenamento territorial e não apenas os ambientais. 2. O novo Código Florestal determina que os municípios observem como limites das APPs localizadas em áreas urbanas as mesmas dimensões que são estabelecidas para a zona rural, independentemente do que estiver disposto nos respectivos planos diretores. Essa imposição representa claro obstáculo à competência municipal conferida pela Constituição Federal, artigo 30, inciso 8º, para promover no que couber adequado ordenamento territorial da ocupação do solo urbano. 3. O projeto em pauta, ao mesmo tempo em que respeita a competência municipal fixada pela Constituição, inova ao determinar que sejam ouvidos os respectivos conselhos de meio ambiente, bem como respeitados os planos de defesa civil. 4. A competência reservada aos municípios pela Constituição Federal para regular o uso e a ocupação do solo urbano deve considerar as diretrizes gerais sobre o tema elaboradas pela União nos termos do Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Não haveria, desse ponto de vista, diminuição à proteção de APP urbana. Isso porque a proposição não desobriga os municípios de manterem as diversas categorias de APP previstas na Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, pois a autonomia que se pretende garantir para a delimitação das dimensões das APPs pelos municípios não os isenta de respeitar a tipologia da norma geral. 5º, a proposição seria também meritória ao promover a segurança jurídica em processos de licenciamento ambiental, a que se sujeitam inúmeros pequenos e médios empreendimentos, bem como para trazer a legalidade, obedecidos o plano diretor e os planos de defesa civil. Ocupação seculares em áreas urbanas atualmente classificadas como APP. De fato, as regiões urbanas, a delimitação das APPs, definidas de modo indistinto na legislação federal, tem se mostrado um verdadeiro desafio para as municipalidades, em razão dos notórios conflitos entre a realidade e a idealidade. Entendemos, assim, que o PLS 368/2012 merece acolhimento.
Ocorre, contudo, que o texto da proposição não faz menção expressa às APPs. A expressão utilizada no projeto, faixas marginais de qualquer curso d'água natural que delimitem as áreas da faixa de passagem de inundação, não coincide com a definição de APP dada para a Lei nº 12.651/2012, circunstâncias que poderia dar ensejo à interpretação de que os municípios poderiam definir as faixas de inundação e não propriamente as APPs em áreas urbanas, como quer a iniciativa. Por outro lado, consideramos que o comando inserido na redação proposta do parágrafo 10º do artigo 4º da Lei 12.651/2012, qual seja o de estabelecer a observância dos planos diretores, mostra-se desnecessário em face da determinação nesse sentido estabelecida no artigo 182 da Constituição Federal. As alterações necessárias constituem objeto de emenda adiante formulada. Vamos ao voto, senhor presidente. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 368 com a seguinte emenda da CRA. Desse o artigo 1º do PLS 3.008/2012, a seguinte redação. Artigo 1. O artigo 4º da Lei no 12.651/2012 passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo 10º. Artigo 4º. Parágrafo 10º. Nas áreas urbanas, a largura das faixas de APPs marginais a corpo d'água serão definidas nos planos diretores e nas leis de uso do solo municipais, ouvidos os respectivos conselhos municipais de meio ambiente e respeitado, no que couber, o plano de contingência de proteção de defesa civil. Esse é o voto, senhor presidente, cumprimentando a autora do PLS 368, senadora Ana Amélia. O relator Acir Gugás concluiu o parecer favorável com uma emenda que acabou de ler. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão, antes de votar, senhor presidente, estou presidindo, é incomum que o presidente... Esse é, sem dúvida, um projeto polêmico, mas como ele não é terminativo aqui na Comissão da Agricultura, ele é terminativo na Comissão do Meio Ambiente, eu acho que na Comissão do Meio Ambiente nós vamos ter uma discussão maior a respeito dessa questão, porque nós temos o Estatuto das Cidades que trata de plano diretor, dessa questão, e essa questão, pelo menos no Código Florestal, nós evitamos de discuti-la exatamente com esse argumento, que não deveria ser tratado no Código Florestal, e sim nessa questão do Estatuto das Cidades. Mas, de qualquer forma, eu confio muito na autora, senadora Ana Amélia, e, evidentemente, do nosso relator, que, a meu juízo, ao colocar a emenda, ele exatamente quis adequar o texto à realidade dos municípios, principalmente à lei de uso do solo, e também a questão da defesa civil. Em votação, senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. O aprovado relatório do senador Acir Gugás, que passa a constituir o parecer da CRA, na nossa comissão, favorável com a emenda número 2 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O projeto será posteriormente apreciado pela Comissão de Meio Ambiente em decisão que lá será terminativa.